Número 2. Número 3. Leilin gritou. Mestre espadachins e 2 marcas usando armadura pesada imediatamente vieram e se ajoelharam na frente de Leilin. Estou ativando todas as formações de encobrimento e defesa. Você deve ficar de guarda do lado de fora e não deixar nenhum ser vivo entrar. Leilin instruiu. Os 2 escravos de marcas espirituais assentiram, mantendo uma estrita vigília do lado de fora. Esses 2 espadachins de marca eram controlados por Leilin por meio de marcas espirituais. Mesmo se pedissem para morrer, eles o fariam sem escrúpulos e seriam as melhores pessoas para proteger Leilin. Contagem regressiva. 8, 7, 6. E a voz de Chip ficou mais suave. Tudo que Leilin precisava fazer agora era estalar os dedos, e um anel de uma formação de feitiços emergiu de repente do seu entorno, protegendo a área. Depois de fazer tudo isso, Leilin fechou os olhos e submergiu no líquido verde. O tempo passou. 10 dias depois, nesta pequena caverna, no meio da formação de magia, partículas densas de energia elementar escura foram misturadas com partículas de energia elemental de fogo flamejantes e encheram toda a piscina. Essas partículas elementares de energia eram tão densas que eram imediatamente aparentes no mundo externo. Cores diferentes eram visíveis na parede de rocha ao redor dele devido ao reflexo da luz sobre essas partículas elementares. No coração das partículas de energia elementar, o vapor preto e vermelho convergiram, aparentemente prestes a se cristalizar. Na piscina, o líquido verde original havia desaparecido completamente, revelando um fundo ressecado. Um grande casulo preto ficava no centro do fundo da piscina, constantemente se expandindo e recuando, como se estivesse respirando. Enquanto o casulo negro estava respirando, as partículas elementares de energia das trevas e do fogo estavam sendo continuamente puxadas para dentro dele a cada inalação. A luz negra tornou-se cada vez mais fina, até que no final, a sugestão de uma figura humana perfeita podia ser vista. TSSS. Um longo som sibilante foi produzido dentro do casulo. Pouco depois, um enorme vendaval engolfou a caverna. As partículas elementares de energia das trevas e do fogo no ar pareciam ter se deparado com um buraco negro e foram arrastadas para o coração do casulo negro. A luz negra ao redor do casulo ficou mais fraca e depois se dissipou completamente. Leilin piscou os olhos abertos. No momento em que acordou completamente, ele sentiu como se houvesse uma camada de algo pegajoso em seu corpo, e isso era muito desconfortável. Ele ergueu o braço direito e uma camada de pele que era da cor de sua pele arrancou como uma casca de árvore murcha. O que é isso? Isso é como imitar a muda das espécies de cobras. Leilin ficou um pouco sem palavras e rapidamente arrancou a pele morta caixa. Ele removeu eficientemente a camada de pele morta que cobria seu corpo. Na camada da pele morta, havia até semelhanças escamosas semelhantes às da pele de uma cobra. Leilin colocou a pele de lado e reavaliou seu corpo. Atualmente, não havia sinais de lesões em seu corpo. Todas as suas feridas se recuperaram e seu estado mental estava transbordando de vitalidade. Em geral, sua condição era ótima e melhor do que antes. Leilin olhou para as mãos. Suas palmas estavam agora ainda mais brancas e requintadas, e os poros pareciam ter desaparecido, era como a pele de um bebê recém-nascido. No entanto, Leilin podia sentir claramente que um poder oculto e monstruoso estava fluindo através de seus braços. Badespejo. Seu coração batia forte, circulando sangue e outras substâncias nutritivas por todo o corpo. Enquanto seu coração batia, Leilin quase podia sentir seu corpo se tornando mais forte pouco a pouco. Embora isso fosse muito leve, com o passar do tempo, a força mantida em seu corpo seria aterrorizante. A vitalidade do meu corpo já se tornou tão poderosa, mas e a minha força espiritual? Leilin fechou os olhos e começou a sentir as partículas elementares de energia em seu mar de consciência.
No mar da consciência, os raios vermelhos eram ainda mais proeminentes, e os fios prateados e brancos da força espiritual estavam em espiral, aparentemente muito firmes. A quantidade total de força espiritual na verdade aumentou tanto. Lei transferiu um pouco da força espiritual prateada para o mundo externo. Enquanto manobrava a força espiritual, ele podia sentir-se extremamente confortável com este processo. Seu corpo havia se adaptado ao rápido aumento de sua força espiritual, e Lei também sabia que, após essa transformação milagrosa, sua força espiritual era ligeiramente capaz de se solidificar. No nível 1 de magos, a qualidade de sua força espiritual era definitivamente uma das melhores. Depois que ele fez um fio de força espiritual prateada sondar seu corpo, uma cena surpreendente apareceu. Escuridão. Numerosas luzes negras apareceram no céu como vagalumes, correndo em direção à força espiritual de Lei e agarrando-se a ela. Lei nunca se sentira tão confortável em sua vida. Mesmo sem o uso do I-Chip, Lei sabia que o nível de sua conversão de essência elementar já havia atingido uma quantidade muito alta. Eu estava errado. Eu entendi tudo errado. Lei ficou aturdida por um segundo e depois riu com ironia. A serpente gigante de Kemoin era originalmente filha das sombras, e a conversão da essência elementar é apenas uma brincadeira de criança para ela. Ao invés de explorar a força da minha linhagem, eu persistentemente tentei usar partículas cristalizadas de energia elementar das trevas para romper o gargalo. Quão estúpido! Felizmente, não foi tarde demais. O uso de partículas de energia elementar cristalizada apenas atrasou a segunda transição da linhagem sanguínea de Lei. Uma vez que ele se familiarizou mais com seu corpo, Lei ordenou silenciosamente: Lasca! Listar as mudanças recentes na minha condição. Sua filas de palavras azuis surgiram na frente de Lei. Bip. Vivacidade rápida detectada na linhagem de Host. O coeficiente de Kierlise. 44, 46, 56, 78, 89, 101. A vivacidade chegou ao limiar e a segunda transição da linhagem da serpente gigante Kemoin começa. Bip. Anfitrião entrou em sono profundo. Início da reforma da linhagem de Kemoin dentro do corpo. Detectada composição desconhecida no corpo da hospedeira. Permissão para dissipar substâncias. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Bip. Nenhuma autorização do host, incapaz de dissipar. Entrando no modo de observação. Registrando dados. Início da alteração do coração. Taxa de conclusão. 1%, 2%, 15%, 30%, 51%. Reforço da linhagem do hospedeiro. Feitiço inato. As balanças de Kemoin se fortaleceram. Escalas de Kemoin. Forma uma camada de escalas defensivas no corpo do hospedeiro. Tem um efeito instantâneo. Defesa física. 35 graus. Resistência à magia. 40 graus. Consumo. Força espiritual. Poder mágico a cada 6 horas. Medido grande aumento nas estatísticas da host em várias áreas. Coletando dados. BIP. Coleta de dados completos. Convertendo em valores numéricos. Lei encontrou suas estatísticas sendo atualizadas. Lei Farlier. Ranking Warlock. Linhagem. Serpente gigante de Kemoin. Força. 20.1. Agilidade. 13.4. Vitalidade. 25.7. Força espiritual. 75.9. Poder mágico. 75. Poder mágico está em sincronia com a força espiritual. Conversão de essência elementar. 89%. Status. Remodelação do coração. Progresso. 61%. O coração era um órgão importante que produziu o sangue da serpente Kemoin gigante. Através da remodelação do coração, os antigos Warlocks obtiveram vitalidade e capacidade de produzir sangue tão poderoso quanto o da serpente Kemoin.
Com a varredura do I-Shape, Lei Lin podia ver claramente uma cor vermelha arroxeada que se estendia constantemente de seu coração. Onda após onda de poder e sangue foi transportado para todas as partes do corpo dele. Junto com o pulsar de seu coração, os últimos dígitos dos números que representavam sua força espiritual, vitalidade, conversão de essência elementar aumentavam constantemente. Até mesmo antes de meu coração estar completamente remodelado, o aumento de minhas estatísticas ainda está aumentando. Que assustador! Lei Lin murmurou para si mesmo. Suas estatísticas atuais eram comparáveis a um pico de classificação 1 Magose, em termos de vitalidade. Ele as ultrapassava em grande quantidade. Ele podia sentir uma força que ele nunca havia experimentado. Pac! Lei Lin apoiou seu peso com as mãos, e uma impressão profunda da palma da mão estava recortada na rocha no fundo da piscina. Seu corpo inteiro saltou e ele pulou da piscina peng-peng sob seus pés. Finas rachaduras na rocha se estendiam como teias de aranha. Depois do aumento da minha vitalidade, a densidade do meu corpo também aumentou. Vou precisar treinar novamente para poder controlar a força que possuo agora. Vendo o dano que ele havia causado inconscientemente, ele sorriu ironicamente. Ele encontrou uma peça aleatória de roupa preta em sua bolsa e a usou, e depois estalou os dedos Wang Wang. A formação de defesa em torno cessou a operação e duas figuras negras chegaram como um furacão. Eles se ajoelharam diante de Lei Lin e disseram: Mestre. No tempo em que estive dormindo, houve algum acontecimento estranho? Perguntou Lei Lin com indiferença. Os números 2 e 3 trocaram um olhar, e o número 2 tomou a iniciativa e estendeu um pingente que parecia um livro. No tempo em que o mestre esteve dormindo, tudo ficou quieto. Os 5 espécimes ainda estão inconscientes, embora a impressão secreta do mestre esteja piscando constantemente. Sem a aprovação do mestre, não ousamos responder. Lei Lin pegou o pingente e virou para uma página com uma marca com um sorriso estranho. Sob o rosto sorridente, havia filas de pedidos de comunicação, mas, como Lei Lin estava no processo de fazer a transição de sua linhagem, naturalmente não se incomodou em respondê-las. Ele tocou no rosto sorridente, e cordas de partículas de energia elemental das trevas brilhavam. TSSS. Similar à estântica nos rádios devido a sinais ruins, um ruído soou, e a voz do velho na equipe de Lei Lin pôde ser ouvida. Meu senhor, é você? Por favor me perdoe. Devido à emissão de sinais no avião secreto, só posso contatá-lo através da torre de sinalização da sede. Corte o absurdo. Do que você precisa? Perguntou Lei Lin. Meu senhor. No tempo em que você não esteve por perto, nossa zona de caça 3 foi atacada por um pico de classificação 1 Magus com o nome de Marbe. Ele era como um cachorro louco e, enquanto alguém aparecesse diante dele, fosse um acólito ou um mago oficial, eles seriam mortos. Ele até anunciou o seu nome e disse que se você não aparecesse, essa situação continuaria. Batcrow já morreram em suas mãos.